Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, aqui do YouTube e também do Facebook. Esse que vos fala é o irmão Eduardo. É uma alegria estar com vocês para mais uma vez nós darmos então continuidade aos nossos estudos no livro do Peregrino, escrito pelo puritano inglês John Bunyan. Ele deixou esse legado para a sua posteridade cristã e graças a Deus por esse livro que serve como edificação para nós em nossos dias. Quero fazer um convite para você. Convido você a se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo. Eu convido você a curtir, comentar e também compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. Fazendo isso, você apoia esse projeto de levarmos a mensagem do Evangelho adiante. E a forma de apoiar é se inscrevendo no canal. Se você tem alguma dúvida quanto a se inscrever, acompanhe o canal, veja se realmente o foco desse canal é anunciar a mensagem do Evangelho. E se você realmente ver que o foco é anunciar a mensagem do Evangelho, por favor, apoie, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, ok? Então, nós paramos a nossa leitura, a última feita no capítulo número 8. Nós lemos até a parte que Cristão e Esperançoso saíram, então, das montanhas deleitáveis e continuaram a sua jornada. Agora eles saem das montanhas deleitáveis e prosseguem a sua jornada, então. E no prosseguimento da jornada, eles haviam sido avisados pelos pastores para tomarem cuidado com os perigos que os acompanhariam. Dormi e sonhei novamente. Vi os dois peregrinos descendo a montanha pela estrada em direção à cidade. Qual cidade? Aquela que eles avistaram das montanhas deleitáveis, a cidade celestial. Agora, pouco abaixo da montanha, do lado esquerdo, estava o país chamado Ideias Fantásticas. E pela montanha havia um atalho de caminho tortuoso próximo ao caminho que os peregrinos percorriam. Então, enquanto nós progredimos espiritualmente, nós corremos o risco de nós tornarmos presunçosos, porque conforme John Bunyan ele relata aqui, a presunção de caminhar na jornada, ela vem com respeito a uma autoconfiança e uma falta de confiança no Senhor Jesus e uma falta de dependência dele. Nós somos levados a acreditar que por estarmos no caminho muito bem, nós somos autossuficientes. Então nós temos que tomar cuidado para que não tenhamos autoconfiança, mas que venhamos depender sempre do Senhor, da sua graça, do seu favor em nossas vidas. Ok? Porque se nós cairmos no descuido da presunção e da autoconfiança, poderemos ser presas fáceis para cairmos, presas fáceis para o nosso adversário. Em Romanos, capítulo número 11 e verso de número 25, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, ó, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, não para que não sejais sábios em vós mesmos, e o endurecimento veio em parte em Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Paulo estava ensinando eles ali, e ele adverte eles para que eles não fossem sábios neles mesmos, porque dessa forma eles poderiam cair no erro da presunção. E quando nós estamos presumindo de nós mesmos alguma coisa, nós nos tornamos então orgulhosos, soberbos e caímos nesse perigo que tantas pessoas têm caído, tantos cristãos muitas vezes caem, confiando em si mesmos, confiando no seu autoconhecimento e não confiando em Cristo, e não confiando em depender totalmente do Senhor e da mensagem do Evangelho, dependendo em cada situação do Senhor. Então não caia na autoconfiança, não caia no orgulho, você não é cristão porque você tem méritos, você não foi salvo porque você tem méritos, você não é melhor que ninguém pelo tempo que você tem de fé, pelo cargo que você tem. Ao contrário, Jesus ele fala, aquele que quiser ser entre vós grande, seja o vosso serviçal. Os discípulos estavam discutindo no meio do caminho quem era o maior. Jesus ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz, aquele que quiser ser o maior, seja como essa criança. Aquele que recebe essa criança como um meu discípulo, recebe a mim. Então a grandeza no reino dos céus não é a mesma grandeza do reino dos homens. Nós temos que ter isso em mente. O reino do céu é diferente. O reino do céu é um reino que a grandeza ela vem de dentro para fora, é espiritual. A grandeza não é nada de alarido de homens, status, barulho, e também não tem nada de
anunciação de grandeza, de a pessoa se vangloriar de si mesma. Mas a grandeza no reino dos céus é você transmitir toda a honra, toda a glória, todo o louvor para o Senhor, pois somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dele, por ele e através dele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. Então, muito cuidado com a presunção. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, é a mensagem do reino, essa mensagem, ela vai totalmente contra a mensagem do mundo, que fala que você pode, fala que você tem condições, que fala que você tem que triunfar sobre os problemas, sobre as pessoas, muitas vezes, que mostra que parece que você está numa competição para ver quem chega primeiro. Não, o reino dos céus não é assim. É totalmente o oposto, ok? E eles, então, estão passando em frente ao caminho das ideias fantásticas, da cidade das ideias fantásticas, né? Ideias fantásticas que não estão aonde? Não estão na Bíblia, ok? Isso fique bem claro. Ideias fantásticas não estão na Bíblia. E daquele país vem um jovem, vem vindo alguém chamado Ignorância. O cristão perguntou de onde era e para onde ia. Ignorância responde: Senhor, nasci no país que se localiza um pouco à esquerda e vou para a cidade celestial. Cristão, mas como você planeja alcançar o portão? Poderá encontrar dificuldades. Ignorância, entrarei do mesmo modo como as pessoas boas o fazem. Cristão, mas será que não terá para mostrar que permita a sua entrada? O que terá para mostrar que permita a sua entrada pelo portão? Ignorância, conheço a vontade do meu Senhor. Tive uma boa vida. Paguei o que devia, jejuei, dei o dízimo, doei aos pobres bens, abandonei o meu país para chegar lá. Então ele lembra muito o jovem rico, né? O jovem rico que ele havia feito todas essas coisas, né? Ele deu esmola, ele fez bem, ele pagou as dívidas, então ele acreditava que era digno por causa dessas coisas. Quantas pessoas que estão nessa situação de ignorância também? Elas acreditam que por causa de uma bondade própria que elas têm, também uma autopromoção religiosa, que porque elas fazem algumas coisas como dar esmola, fazer o bem, pagar as contas, ser honesto, elas alcançarão então a salvação. Mas isso é um grande engano. A pessoa que confia nas suas obras para alcançar a salvação, ela está se enganando. Nós sabemos que somente através da fé no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós na cruz do Calvário, crendo que o Senhor Jesus nos reconcilia com Deus. É Jesus que nos reconcilia com o Pai. Deus, Ele nos concede a fé para nós crermos em Cristo como nosso Salvador. Dessa forma, então, crendo em Cristo como nosso Salvador, somos levados então pelo Senhor a entender que somos pecadores. Sim, entendendo que somos pecadores, somos levados pelo Senhor, pelo seu Espírito, ao arrependimento, suplicando perdão pelos nossos erros e falhas ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, Ele nos mostra a sua justiça e nós cremos que Cristo é a nossa justiça, não no nosso próprio mérito. Os nossos méritos são trapos de imundícia e nós somos levados a compreender isso por Deus e nós cremos que Cristo, então, Ele sim, tem os méritos e nos concedendo pela fé esses méritos, sua justiça, nós somos reconciliados com o Pai e feitos filhos de Deus. Então isso é muito importante. Isso é a justificação pela fé. Isso é a reconciliação com Deus, isso é a salvação. A obra do Evangelho, a obra da salvação. Então, quando a pessoa não crê em Cristo como seu justificador suficiente, ela está na ignorância, ela está confiando em algo que não tem nada a ver com Cristo e ela está errando o alvo, errando o caminho. Pois bem, cristão, mas não entrou pela porta estreita no início dessa jornada, você entrou pelo caminho tortuoso. Temo que, independentemente da opinião que tem sobre si, quando chegar o dia do julgamento, seja acusado de ladrão e assaltante, em vez de ser admitido na cidade. Aqui ele lembra João, capítulo de número 10 e verso de número 1. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E toda a porta que não é Cristo, o centro, não é por Cristo, pois ele é a porta, é uma porta de engano. Então, essa porta da falsa religiosidade, da autoconfiança, autopromoção, é um engano. E muitos têm entrado por ela.
é um caminho que levará à ruína, porque a pessoa ela está confiando em si mesma e nos seus méritos. Por isso, ignorância. Ignorância é aquele que, por falta de conhecimento, não entende determinado assunto. Ele não aprendeu esse assunto. No caso do Evangelho, no caso de Cristo, ignorância é aquele ainda que o Senhor não revelou o Evangelho a ele, não revelou a sua vontade a ele. E a pessoa está na ignorância. Precisa que o Senhor revele o seu Evangelho a ela para que ela saia da ignorância. É Deus que revela a sua palavra. De nós mesmos, de forma alguma, poderemos entendê-la se o Senhor não revelar para nós. Ok? Cristão, você não entrou pela porta no início dessa jornada, entrou pelo caminho tortuoso. Independente da opinião que tem sobre si, quando chegar no dia do juízo, será acusado de ladrão e assaltante em vez de admitido na cidade. Ignorância, cavaleiros, vocês são completos estranhos para mim. Não os conheço. Sigam vocês a religião de seu país, eu seguirei a minha do meu. Espero que todos sejam vitoriosos. Sobre o portão que mencionaram, todos sabem que é muito distante do nosso país. Não me lembro de alguém em nossa parte do mundo que conheça o caminho para ele. Não importa se eles sabem ou não, pois nós temos, como podem ver, um campo verdejante e agradável que vem do nosso país até esse caminho. Então ele acredita certamente que o seu caminho é verdadeiro, o seu caminho é correto. Ele não abre mão, né? Ele não abre mão dessa visão tortuosa dele. Ele acredita que ele está no caminho certo. Só Deus para abrir os olhos daquele que está na ignorância. Quando o cristão viu que o homem era sábio aos seus próprios olhos, sussurrou para esperançoso maior a esperança no insensato do que nele. Ou seja, aquele que é sábio aos seus próprios olhos, mais esperança no insensato do que nele. É um provérbio, está Provérbios 26, no verso 5 e no verso 12. E acrescentou, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é tolo. Eclesiastes capítulo 10, verso 3. Devemos conversar com ele ou deixá-lo para trás e permitir que pense sobre o que lhe dissemos. Então esperaremos por ele para ver se podemos fazer algo bom. Em seguida, esperançoso sugeriu, deixemos ignorância por um pouco para meditar no que é dito e não o deixe rejeitar. Bom conselho seguirá, pois maior recompensa a ignorância não conhecerá. Diz o Senhor àqueles que não têm compreensão, apesar de tê-los feito, ele não os salvará. Esperançoso, não é bom falar-lhe tudo de uma vez. Vamos passar por ele e conversar. Depois, quando estiver pronto a suportar, voltemos a falar com ele. Então, também há situações assim. Não adianta despejar muitas coisas sobre a pessoa que ainda está na ignorância. É necessário esperarmos que o Senhor abra a porta, abra o coração dessa pessoa para que ela possa, então, realmente estar disposta e preparada pelo Senhor como uma terra bem arada, bem adubada, para que a semente do Evangelho germine ali. Pois se está ainda um coração de pedra, um coração muitas vezes cercado de ervas daninhas, na terra assim, à beira do caminho também, onde as aves do céu vêm e levam a semente do Evangelho, não adianta. Então, o Senhor prepara na hora certa, no momento certo, a ocasião. E o cristão ele deve fazer isso, ele deve pedir para o Senhor ocasião para falar do seu amor, falar do Evangelho em momento oportuno. Esperançoso, não é bom falar-lhe tudo de uma vez. Vamos passar e esperar. Continuaram o trajeto e a ignorância seguiu atrás. Agora estavam a poucos passos à frente de ignorância. Entraram numa rua muito escura, onde encontraram um homem amarrado com 7 cordas fortes e 7 demônios. A estes o levaram de volta à porta que estava ao lado da montanha. Agora, o bom cristão começou a tremer, esperançoso também, com a visão. Enquanto os demônios levavam o homem embora, o cristão olhou para ver se o conhecia, pois parecia ser volta atrás, que vivia na cidade da apostasia. Apostasia é o pecado de afastar-se da fé uma vez professada. Essa é a origem do nome volta atrás. Bunyan não pensa que volta atrás seja um verdadeiro cristão, pois ele chama de mestre apóstata, ou seja, aquele que professa a fé, mas não a possui. Hebreus, capítulo de número 12, nos diz o seguinte, Hebreus 12 e verso de número 25. Então eles viram volta atrás amarrado por
demônios que o levavam por um caminho. Ele estava amarrado, ele estava numa situação de escravidão, né? Porque aquela pessoa que ela não tem uma fé verdadeira, ela continua escrava, né? Então, vede, não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então isso é muito importante. A pessoa ela não pode viver uma vida de uma falsa religiosidade, porque o Senhor conhece, né, aqueles que são seus. Mas ele não viu o seu rosto claramente. Não viram aquele homem que estava ali amarrado. Parecia volta atrás, mas eles não viram o seu rosto. Depois de passar por eles, esperançoso olhou para o homem e viu um papel nas suas costas com a inscrição: profissional licencioso e abominável apóstata. Cristão revelou ao companheiro: agora me lembro de uma coisa que me contaram sobre o que aconteceu a um bom homem nesse lugar. Seu nome era Pouca Fé, mas era uma pessoa boa e morava na cidade da sinceridade. Pouca Fé é um dos apelidos favoritos que o Senhor deu aos seus discípulos. Homem de pequena fé, né? Bunyan contrasta Pouca Fé com volta atrás. Embora Pouca Fé sofreu e foi roubado, não perdeu sua salvação. Não perdeu a certeza da salvação mesmo com pouca fé. Então, ainda que tenhamos pouca fé, mantenhamos a pouca fé, porque a pouca fé, sim, ela servirá para nos guiar até a glória. Ainda que aquele que tem pouca fé esteja sempre titubeando, sempre meio que lá e cá, mas o Senhor dará graça. Diferente de volta atrás, né, que realmente é aquele que nunca se converteu verdadeiramente, simplesmente usou a religiosidade por um tempo para tentar aplacar um sentimento, enfim, buscar o refúgio de alguma situação que ele estava passando, mas depois ele voltou atrás realmente, porque realmente não havia sido salvo pelo Senhor. O que ocorreu foi o seguinte: na entrada para essa passagem havia uma larga estrada onde havia um portão chamado Vereda dos Mortos. Tinha esse nome por causa dos assassinatos que ali eram cometidos. E Pouca Fé, que estava em peregrinação como estamos, sentou-se e caiu no sono. Nesse exato momento, percebendo que havia adormecido, 3 trapaceiros, 3 irmãos chamados Covardia, Descrença e Culpa, vieram do portão largo. Espiaram Pouca Fé e, correndo, chegaram rapidamente. Nesse momento, aquele bom homem acordou e já se preparava para retornar sua jornada, quando os bandidos aproximaram-se dele e, com linguagem ameaçadora, ordenaram que levantasse. Com isso, Pouca Fé ficou branco, como uma folha de papel, sem forças para lutar ou fugir. Em seguida, Covardia ordenou: entregue-nos a bolsa. Ele não obedeceu, pois não queria perder seu dinheiro. Então Descrença correu até o homem, enfiando sua mão no bolso dele, puxou para fora uma bolsa cheia de prata. Ladrões, ladrões! Gritou Pouca Fé. Mas Culpa o atingiu na cabeça com um grande bastão, levando o pobre homem ao chão, onde ele permaneceu sangrando como se fosse morrer. Os ladrões continuaram ao seu redor, mas ouvindo alguém que vinha descendo pela estrada e temendo que pudesse ser grande graça da cidade de Boa Esperança, fugiram, deixando o bom homem abandonado. Depois de um tempo, Pouca Fé recobrou a consciência e conseguiu ficar em pé e seguir trôpego seu caminho. Então, mesmo que Pouca Fé foi roubado, né, ele continuou. E quem roubou Pouca Fé? E aqui podemos falar 3 inimigos que atacam aqueles que são de pouca fé. A covardia, ou seja, a pessoa se torna medrosa, ela se torna meio que envergonhada por causa do evangelho, então tome cuidado com a covardia. O reino dos céus não é dos tímidos, o evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação. Então, cuidado com o medo, com a covardia. Descrença, né? A pessoa ela vive de sinais. Os próprios discípulos, quando Jesus ressuscitou, não acreditaram, e o Senhor teve que lançar-lhes em rosto a sua incredulidade. Então tome cuidado com a descrença. Creia no que está escrito. A palavra de Deus aberta é a boca do Senhor falando conosco, é Deus falando conosco. Creia, creia, se aproprie da palavra de Deus. E culpa. Por quê? Porque onde há medo, covardia, onde há a descrença, né, vem a culpa, né? Começa então a acontecer da nossa consciência ou até mesmo o próprio adversário com setas inflamadas nos atacar com a culpa, fazendo com que através desse ataque de tentar culpar-nos porque nós não temos capacidade para vencer as provas e batalhar pela fé, fazer com que nós realmente pare e esmoreça na caminhada. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos dê graça e que Deus nos ajude, ok? Então esse foi mais um episódio do nosso livro do Peregrino. Espero que você tenha gostado. Peço que você curta, comente, compartilhe. Se inscreva aqui no canal no YouTube, Refletindo a Mente de Cristo, canal
mensagens bíblicas da Palavra de Deus, onde sempre eu procuro a glória do Senhor. Que a glória do Senhor possa se manifestar e o Senhor, pela sua graça e favor, nos conceda edificação espiritual, que não vem de mim, não vem, pois nada tenho a não ser Cristo e esse crucificado para oferecer e falar para você. E espero que você creia no Senhor e cresça nele. Então, esse canal aponta para Cristo. Por isso o nome, Refletindo a Mente de Cristo. Aponto para o alvo Cristo. E nesse mundo que nós vivemos, de tantas e tantas situações que vivenciamos no dia a dia, onde essas situações nos trazem vários sentimentos perturbadores, somente em Cristo seremos mais do que vencedores. Somente em Cristo o cristão se torna mais do que vencedor. E essa palavra, a palavra de Deus, é que nós devemos nos firmar na fé. Ok? Então, Deus abençoe você. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.